Glória a Deus, aleluias. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. E todavia, como diz esse louvor, nós nos alegraremos, nós te adoraremos, nós bendizemos o teu santo nome, porque tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade na tua presença. E que o teu Espírito Santo esteja, meu Pai, visitando a cada lar, a cada casa, a cada família, como já foi dito. E que nós possamos estar nos alegrando no Senhor. Que nós possamos estar, meu Pai, sendo agraciados com essa presença, abraçados e envolvidos por ela. E assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, meu querido. Que Deus abençoe a sua família. Em nome da direção, casa de oração e restauração, eu quero saudar você, meu irmão e minha irmã, com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para louvar o nosso Deus, para prestigiar o nome santo do nosso Senhor. E agora que nós já acabamos de louvar o nosso Deus, eu convido a você a entrar comigo na palavra, meditar na palavra de Deus. Eu tenho convicção que Deus tem algo especial hoje para tratar comigo e para tratar com você. Então vai lá, em nome do Senhor Jesus, pega a sua Bíblia, né? Se talvez ainda ela está ali no cantinho ali reservado, pega lá em nome do Senhor Jesus, abra ela aí em nome do Senhor, e nós vamos meditar um pouquinho. Deus tem falado à sua igreja, Deus tem ministrado aos nossos corações, e mais uma noite nós acreditamos que Ele continuará ministrando em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Se você já pegou aí a sua Bíblia, você vai abrir ela comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 14, em nome do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Vamos ler juntos? Já está aparecendo para você aí na telinha. E nós podemos aqui fazer a leitura agora todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto, meus queridos. No livro de Ezequiel, capítulo 14, no versículo 1. Então vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Versículo 2 diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos, e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes assim: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que der lugar no seu coração aos seus ídolos e puser os tropeços da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, lhes responderei nisso, conforme a multidão dos seus ídolos. Amém, meus queridos? Preste atenção aqui, em nome do Senhor Jesus. Esse texto é muito interessante, né? Eu peço a sua atenção agora, para que você possa entender um pouquinho comigo, o que esse texto está falando. Havia naquele tempo uma dubiedade do povo. O que é isso? O coração do povo, ele tinha inclinações, não somente a crença, a fé no Deus eterno, no Deus criador, o nosso Senhor, o criador do céu, da terra, deste ar que você respira, o nosso Pai eterno. O povo tinha suas inclinações a Deus, ao mesmo tempo que tinha suas inclinações a outros deuses pagãos, deuses de variadas nações.
Então, no meio do povo existia um coração dúbio, um coração com inclinações, ora a Deus, ora ouvindo a Deus, ora buscando conselho nos profetas, ora consultando a deuses estranhos. E aí Deus, por meio do profeta Ezequiel, ele já traz a instrução ali dizendo o seguinte: olha, diz para o meu povo, se o meu povo continuar com o coração dessa forma, e se o meu povo vier me consultar, saiba eles que com o coração desse jeito, eles estão mantendo um coração corrupto, a maldade está aflorando no coração deles. Digam para eles que eu vou dar resposta para eles, segundo a própria maldade que há no coração deles. Está entendendo, pessoal? Isso é muito forte. Agora, o interessante é que, em meio a este cenário, Deus, ele faz menção de alguns homens, e você vai ler comigo aí no livro de Ezequiel, no capítulo 14, também, a partir do versículo 20, em nome do Senhor Jesus. Olha o que está dizendo, Ezequiel 14, versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem seus filhos, nem filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas, pela sua justiça. Versículo 21. Pois assim diz o Senhor Deus, quanto mais, quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, para exterminar dela homens e animais. Agora eu chamo a sua atenção para cá, preste atenção o que o texto está falando. O texto falou a respeito de que Deus olhou para os homens e viu que o coração dos homens estava corrupto. Nós lemos isso, Ezequiel 14, do versículo 1 ao versículo 5. O povo tinha um coração dúbio, um coração cujo ora adorava a Deus, outro momento a deuses pagãos, naquela época ali. Então Deus fala assim, o coração de vocês é um coração idólatra. Aí Deus começa dentro desse texto a falar sobre situações que poderiam vir sobre as nações, vir sobre Israel, vir sobre Jerusalém. E Deus começa a falar aqui de 3 homens. E Deus começa a falar, se tal cidade fosse afetado pela espada, se esses 3 homens estivessem lá, eu livraria apenas os 3 homens. Deus começa a dizer, se as bestas feras viessem, Ele ia livrar apenas estes 3 homens. Deus começa a falar, se viesse a fome, se viesse assolar essa fome, as cidades, e esses 3 homens estivessem lá, Deus livraria pela sua justiça apenas esses 3 homens. E aqui no versículo 20, Deus fala quem são estes homens: Noé, Jó e Daniel. E eu fiquei assim a me perguntar, poxa, dentre tantos os personagens da Bíblia, o Senhor aqui nesse livro de Ezequiel, Ele faz menção a esses 3 homens, dizendo que Ele livraria estes homens dos seus 4 juízos: o juízo da espada, da fome, o juízo das bestas feras, e também o juízo da peste. Deus fala que livraria esses 3 homens. Agora a pergunta é, o que esses 3 homens tinham? E o que nós temos a ver com essa história? O que nos interessa nessa história? Primeiro vamos ver o que nos interessa aqui nessa história, e depois nós vamos ver
o que esses três homens tinham. O que nos interessa nessa história é que, do mesmo jeito como havia naquela época um coração dúbio, um coração idólatra, hoje, eu te asseguro, século 21, o coração dos homens tem sido um coração de dubiedade, um coração idólatra. Por que eu digo isso? O que é essa idolatria? Qualquer coisa, qualquer situação, qualquer coisa que possa tomar no seu coração o lugar de Deus. Qualquer coisa, escuta isso, o que nos assemelha a estes homens que veio essa palavra de exortação com respeito a eles? O que nos assemelha a eles? A idolatria do coração. Qualquer coisa, o que é idolatria? Entenda comigo. Qualquer coisa que toma no seu coração o lugar de Deus, o lugar único e exclusivo de Deus, faz com que o nosso coração seja um coração idólatra. E o que acontece é que quando o nosso coração é tomado por uma determinada idolatria, hoje em dia as pessoas idolatram tantas coisas, né? As pessoas se tornam seguidores, né? De fulano de tal, beltrano de tal, cicrano de tal. As pessoas hoje idolatram até objetos. As pessoas idolatram até mesmo, eu posso dizer, objetos e estilos. As pessoas defendem os seus estilos como sendo isso um ídolo, a qual as pessoas vivem em reverência a este estilo, a um comportamento. Defende isso mais do que tudo. As pessoas defendem personagens hoje, personagens humanos, defende os seus ídolos, sejam eles cantores, um artista que seja, qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Todos nós podemos, francamente, fazer uma avaliação em nosso coração e poder perceber, poxa, eu amo a Deus, mas tem coisas aqui, parece que está brigando com Deus, querendo tomar o lugar de Deus na minha vida, porque é tão forte a minha inclinação para isso, que se brincar, Deus pode perder a sua posição de primeiro lugar. Está entendendo? Então é uma coisa assim, delicada para ser tratada, porque todo mundo corre um grande risco de ter o seu coração arrebatado por qualquer coisa. Então, é neste ponto da nossa idolatria, da idolatria que existe no coração do homem, que eu estou aqui nos assemelhando a este povo. Deus veio falar severamente com o povo e dizer a este povo que este povo tinha um coração dúbio, um coração ao mesmo tempo que inclinado para Deus, um coração inclinado também para outras coisas. Ora buscava Deus, ora buscava os deuses, no contexto da palavra, para aquele povo lá. E hoje o que é diferente, se nós formos analisar a sociedade num todo, as pessoas em algum momento, elas se dedicam a Deus, isso é um fato, se dedicam a Deus. Em outro momento é uma dedicação descomunal, exorbitante para qualquer outra coisa, e é difícil definir esta coisa, porque é uma particularidade de todo mundo pode ter aí alguma coisa que arrebata o seu coração. Quando a Bíblia nos alerta que o nosso Deus, Ele é um Deus ciumento, que o Espírito Santo arde por você com ciúmes. Então o Espírito Santo tem ciúme da gente, Deus tem ciúme de você, e dependentemente da onde os seus pés estão indo, aonde os seus olhos estão se inclinando, os seus pensamentos estão viajando, Deus está sentindo ciúmes, Deus está ficando indignado. Então é algo assim, é muito triste, mas é algo verídico, é algo verdadeiro. Agora vamos falar aqui um pouquinho destes homens, que eles despertam a atenção de Deus, em meio a este contexto, Deus tratando deste assunto, Deus ressalta agora 3 homens,
ele faz menção a esses 3 homens. Ele diz de forma específica: se eu mandasse a peste numa cidade e afetasse todo mundo, se tivesse na cidade esses 3 homens, eu só ia livrar esses 3 homens. Ainda que tivesse os filhos destes homens e as filhas destes homens, eu só ia livrar esses 3 homens. Deus fala isso muito claramente no texto. Ele fala se ele enviasse a peste, se enviasse a espada, feras, ou se enviasse fome, que são aqui no texto os seus 4 juízos. Ele diz claramente: podia estar quem estivesse na cidade, eu só ia livrar estes 3 homens. Por isso que você também vê aí que a salvação do homem é individual. Então não é porque, meu querido, nós estamos indo buscar a Deus, você está indo buscar a Deus, automaticamente você está buscando a Deus, a salvação é para todo mundo. Não, peraí. Nós vamos buscar a Deus, você vai buscar a Deus, e você vai ser uma seta de Deus, para indicar para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido, para a tua família, o caminho da salvação também. E mostrar para eles que a salvação, ela é sobre nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Então existe essa necessidade de nós mostrarmos para todos ao nosso redor, a nossa família. Jesus mesmo disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: vai, mostra o caminho, faça discípulos, prega o evangelho. Então é um dever de todos nós. E aqui o texto está claramente: estes homens, ainda que mostrassem o caminho para a sua família, talvez a sua família não buscou a Deus como eles buscassem. Eles indicaram para os seus familiares: olha, o caminho é esse, siga esse caminho. Mas eles levaram esse caminho com uma consideração totalmente diferente dos seus familiares. Eles se aplicaram em servir a Deus, se aplicaram com a sua família. E Deus tem um coração tão gratificado a estes homens, que Deus faz menção deles. Deus fala assim: ó, nem a família deles se comparam a eles. E o que me chama a atenção agora é entender um pouco o que esses homens tinham. O que acontece com estes homens? Vamos pegar um pouquinho dos 3 e vamos tentar construir aqui alguma coisa junto, porque eu creio que isso convém a mim e a você entender um pouco o que esses 3 homens têm para nos oferecer, que é interessante para que venhamos servir a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 9, a respeito de Noé. Você pode pegar aí nas suas mãos, Gênesis 6 e no versículo 9. Olha que interessante que vai dizer que Noé ele vivia no meio dos seus conterrâneos, né? Noé vivia no meio dos seus conterrâneos. E Noé, só Gênesis 6, 9, além de viver no meio dos seus conterrâneos, ele era um homem íntegro, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus. E o texto vai ressaltar o seguinte: Noé andava com Deus. Então, no meio do pessoal, do povo que ele vivia, independente da corrupção no coração destes homens, independente do que estes homens professassem com suas bocas, Noé andava no meio destes homens, dos seus conterrâneos ali. Ele andava com fidelidade a Deus, íntegro, andava com Deus, no meio de um povo corrupto. Ele estava andando com Deus. Também no livro de Gênesis, no capítulo 7, próximo aí, no versículo 1, meus queridos, vai dizer o seguinte, que Deus fala para Noé: tu foste justo, eu observei você e tu tens sido justos. Há várias traduções de Bíblias e algumas linguagens diferentes, porém, em qualquer tradução que você for buscar, você vai achar isso.
Deus observa Noé. Deus manda Noé entrar na arca com sua família. E Deus fala para Noé que tu fostes justo no meio dessa geração. Então, analisando Noé, em meio de uma geração corrupta, injusta, pecaminosa, Noé foi um homem justo, um homem íntegro, e ele andava com Deus. Amém? Agora, olha que interessante, vamos olhar aqui um pouquinho sobre Jó então. Vamos na sequência, Jó. O que tem Jó de interessante? Capítulo 1 do livro de Jó. A Bíblia vai dizer o seguinte, capítulo 1 do livro de Jó. No versículo 5, vamos ressaltar aqui o versículo 5. No versículo 5 vai dizer o seguinte, no versículo 5, o que está dizendo no versículo 5? Vai dizer o comecinho do versículo 1, vai dizer que Noé tinha 7 filhos, 3 filhas, ele vai dizer que Noé tinha criações, Noé tinha servos, e os seus filhos, eles costumeiramente iam na casa de um, na casa do outro, convidavam também as suas irmãs para fazer os seus banquetes. E aí lá no versículo 5 vai dizer o seguinte, que ao findar destes banquetes, ao findar dessas festas, Jó, capítulo 1, versículo 5, ao findar desses banquetes, dessas festas, Jó santificava os seus filhos, Jó abençoava os seus filhos, e Jó se levantava nas madrugadas para fazer holocausto para os seus filhos, porque Jó deduzia que talvez algum deles pudesse ter pecado contra Deus, ou ter blasfemado contra Deus. Então o zelo que Jó tinha por Deus era tão grande, que o homem se levantava de madrugada, bem cedinho, Jó ia fazer holocausto pelos seus filhos. Imagina comigo a cena, meu querido, imagina a cena desse homem, levantando bem cedo e pegando um novilho, um perfeito novilho, uma perfeita ovelha que seja, e ele oferece a Deus como expiação pelo pecado de seus filhos. E o detalhe que ele não sabia se os seus filhos tinham pecado, é que pelo simples fato dele deduzir a possibilidade dos seus filhos terem pecado, ele já chega e faz o seguinte, só por garantia, eu já vou matar um novilho aqui, Senhor, porque eu não sei, né, se os meus filhos pecaram contra o Senhor, mas talvez, se eles pecou, Senhor, perdoa eles. E Noé fazia ali o sacrifício daqueles animais. Você está percebendo o tamanho do zelo, gente? A gente, vamos ser sinceros, para a gente ir ao joelho, orar, interceder a Deus, pedindo, Senhor, perdoa pelo que o meu filho fez, ou pelo que minha filha fez, ou pelo que o fulano, o ciclano fez, a gente já vamos fazer isso, alimentados pela verdade de que eles fizeram alguma coisa que a gente acha feio, que a gente não aprova. Você concorda comigo? Noé não tinha nem provas de que seus filhos tinham pecado, mas só para manter a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a presença de Deus no meio da sua família, no seu lar, ele já se antecipava e dizia, Senhor, se um deles pecou, e também ele oferecia por si também, nos perdoa os meus filhos. E ele fazia o seu sacrifício a Deus. E no mesmo capítulo aí de Jó, né, Jó, no capítulo 1 e no versículo 8, vai dizer assim que Satanás vem de rodear a terra, e existe ali um diálogo entre Satanás e Deus no final do versículo, para resumir, Deus fala assim, observastes o meu servo Jó, homem íntegro, homem fiel, homem temente a Deus, o homem que se desvia do mal. Então Deus fala aqui sobre a integridade de Jó, sobre a retidão de Jó, sobre o temor que Jó tinha, sobre a fidelidade que Jó tinha. Deus fala, ele é um homem que se desvia do mal. Então vai vendo comigo aí, um homem que andava com Deus, um homem íntegro, um homem justo,
em meio a uma geração perversa. O outro, ele se antecipava até mesmo em orar pelos seus filhos, oferecer holocausto pelos seus filhos, sem saber se os seus filhos tinham pecado ou não. E Deus mesmo faz menção dele, dizendo que era íntegro, que era fiel, que era temente a Deus, que se desviava do mal. Vai vendo aí as características desses homens. E Daniel? O que nós temos para falar um pouquinho de Daniel? Não dá para falar tudo, meus queridos, mas eu selecionei algumas coisas só. Daniel também, a palavra vai dizer no livro de Daniel, no capítulo 1 e no versículo 8, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Daniel resolve firmemente não se contaminar. Como assim? Vamos entender o cenário. Daniel foi levado cativo por Nabucodonosor, pelos soldados do Nabucodonosor. Agora Daniel é cativo, é um prisioneiro, e ele agora foi selecionado para servir diretamente ao rei Nabucodonosor no palácio. E foi estipulado o tipo de comida, de ração que eles tinham que comer. Por aquele tipo de comida não fazer parte do cardápio de Daniel, Daniel firmemente resolve não se contaminar. Poxa, quem é prisioneiro vai questionar a comida que come? Vai se opor ao prato que lhe é dado? Aonde isso? Não existe isso. Se o cidadão está cativo, está prisioneiro, ele vai comer o que fizer lá na cozinha e pronto, acabou, ele é prisioneiro. Daniel se opõe e ele diz firmemente: eu não quero, eu quero comer outra comida. Tudo bem. Vamos para mais uma situação de Daniel. Um homem de caráter, de firmeza, firmemente. Daniel capítulo 6, agora no versículo 10, vai dizer que foi estabelecido um decreto de que ninguém poderia orar ao seu Deus durante um período. Ninguém poderia clamar ao seu Deus, invocar ao seu Deus. Mas mesmo diante do decreto, a palavra fala assim que 3 vezes ao dia Daniel se ajoelhava para falar com Deus, para orar a Deus. Então você percebe nestes homens, além de uma integridade, de uma comunhão intensa com Deus, você consegue perceber comigo que esses homens tinham um espírito inabalável. Eles não se dobravam diante de toda e qualquer situação. E qual é a reflexão que nós tiramos deste texto de Ezequiel? Aonde fala sobre homens com um coração dúbio, homens com um coração idólatras, homens e mulheres com um coração corrompido. Qual é a direção que nós tiramos desse texto? Qual é a reflexão maior que eu tiro deste texto? Nós, seres humanos, grava bem isso no seu coração, facilmente somos conquistados por heróis. Facilmente, heróis, abra aspa, heróis entre parênteses. Facilmente somos conquistados por heróis. Facilmente temos o nosso coração arrebatado por aqueles que fazem a frente, por aqueles que se posicionam. O ser humano constantemente está com o seu coração e com sua mente aberta a novos ídolos, para que se tornem novos fãs. Mas nunca o Senhor permitiu que a sua exclusividade fosse compartilhada com outra pessoa, com outro ser, com outro objeto, com qualquer coisa. A exclusividade dentro do seu coração, que Deus espera somente para Ele, em nenhum momento da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Ele abre uma exceção. Se Ele não abre uma exceção, se Ele é soberano, se Ele é único e verdadeiro, e tem ciúme de mim e de você, por que então vamos nos permitir
nos encurvar a qualquer situação, a qualquer pessoa, ou a qualquer cenário. Talvez você não está entendendo comigo, meu querido. Eu estou querendo causar em você um despertar espiritual, de que eu e você, que nós, filhos de Deus, nós devemos ter um espírito inabalável, de não se curvar diante da situação, seja ela qual for. Eu tenho que olhar para Deus, unicamente para Deus, ter Ele como o meu único refúgio, fortaleza, o meu redentor, o meu baluarte, o meu quinhão, a minha porção, o meu esconderijo e broquel, o meu escudo forte, a minha espada. Ele é o meu Senhor, Ele é maravilhoso. Somente Ele pode ditar na minha vida as regras, somente Ele é o meu guia, somente Ele é o meu conselheiro. Você está entendendo, gente? Por favor, vamos saber separar as coisas. Separe comigo as coisas. É claro que em algumas situações da vida nós vamos ter que ter conselhos, nós vamos ter que buscar informações, orientações, entender um cenário. A gente tem que separar os cenários, entender a situação. Eu estou falando em questão de dono do coração, dono da sua vida, o rei que manda em você, o rei cujo poder se estabelece sobre a sua vida. Esse lugar é unicamente e exclusivamente de Deus. Está entendendo? Agora, com respeito ao dia a dia, é claro que você vai conversar com o João, você tem um apreço pela Maria, você tem uma consideração pelo Joaquim, você tem uma liberdade de perguntar, de questionar, de aprender novas coisas. Mas isso aí é fato. Mas com respeito ao meu coração, à exclusividade da minha fé, da minha crença, do temor que há em mim, isso é para Deus. Porque o contexto está dizendo aqui a respeito de homens de um coração idólatra, que ora tinha sua confiança depositada em Deus, ora tinha sua confiança depositada em outros deuses. E assim às vezes é o ser humano. Ora o ser humano ele está exercendo a sua fé em Deus, está acreditando, confiando em Deus. Ora ele já não está mais se apoiando em Deus, ele está se apoiando no João, na Maria. Está entendendo? E agora falando sobre uma realidade também, que é uma realidade dos dias de hoje, meus queridos. Nós estamos vivendo numa pandemia. Qual é a expectativa do mundo? Que este problema seja erradicado. E como vai ser erradicado se muitos ainda passarão pelo processo de serem contaminados? O cuidado da medicina é que essa contaminação ela seja gradativa, porque o próprio sistema de saúde, ele não suporta que todos passem por essa contaminação, e ao mesmo tempo, aqueles que não são assintomáticos e sofrem com esse vírus, se ao mesmo tempo chegar essa tsunami no sistema de saúde, o sistema de saúde não suporta. Então vai criando-se decreto e restrições para o homem, porque até que se aconteça a erradicação desse vírus, todo mundo vai ter que ser contaminado, todo mundo vai ser contagiado por ele, né? Então cuida-se para que aqueles que são assintomáticos evitem de levar o vírus a um amigo, a um familiar, de ter um contágio geral e gerar aí uma tsunami gigantesca. Esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Agora é o seguinte, este cenário gera em nosso coração uma perspectiva muito grande. E a perspectiva atual é o quê? Da vacina. E aí o homem ele cria a esperança na vacina. Está entendendo? É importante. Mas a sua esperança, mesmo em uma situação como essa, a nossa esperança tem que ser depositada em Deus. Mesmo numa situação como essa, uma situação delicada, muito delicada. Porque se a pessoa não se cuidar, ela acaba até idolatrando a vacina. Ela já acaba esquecendo do lugar de Deus. O lugar unicamente do Pai. E ela já começa a criar uma idolatria pela vacina, ou por quem fez,
ou da onde que está vindo, começa a criar ali uma comoção muito grande, e você começa a girar em torno daquilo. Fica tranquilo, fique em paz. A exclusividade do seu coração é para Deus. Que essa onda vai passar em nome de Jesus. Fica sossegado. A cura vai chegar, chegará em nome do Senhor Jesus. Ventos bons soprarão em nome de Jesus. Mas assossega o teu coração. Fica em paz. O que eu vejo hoje, pessoal, claramente, que o problema maior do homem, do ser humano, em um aspecto geral, fisicamente falando, materialmente falando, como cidadão terreno aqui dessa terra, nós vemos que o grande problema do mundo hoje é a pandemia. Agora, levando a uma ótica espiritual, na verdade, sabe qual que é o grande problema do mundo? É um coração idólatra, é o afastamento de Deus, é o distanciamento de Deus. E a cada ano que se passa, a cada tempo que se vai, mais isso tem se aumentado. Com respeito aos conflitos dessa terra, as adversidades dessa terra, vem, mas Deus dá o refrigério, Deus dá o livramento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus vai dando os escapes, Deus vai guardando o seu povo, Deus vai livrando, ainda que é tocado, Deus vai cuidando dos seus filhos. Mas eu conheço uma pessoa, filha de Deus, que partiu. Se partiu, vai para a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma realidade, infelizmente. Mas às vezes nós cuidamos disso como sendo um problema maior do mundo. De fato, fisicamente falando, é um grande problema. Mas o maior problema do mundo é ter o seu coração distante de Deus. É a falta de comunhão, é a falta de intimidade. Porque na hora que o sapato aperta, não tem conversa, esses homens vêm para Deus. E o texto está dizendo aqui, no comecinho de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 5, está dizendo o seguinte: quando estes homens que têm um coração idólatra me procurar, ou vier até mim com os seus profetas, e questionar a mim, quem são eles para me questionar? Mas quando eles virem até mim, eu apresentarei para eles o coração deles. É isso que está dizendo, está entendendo? Então nós somos, todo mundo é cheio de problemas para todo lado. Nós temos vários os problemas. Todo mundo passa por muitos ventos de dificuldade. Mas em meio a esses ventos, não deixe o seu coração se corromper. Cuida da tua vida. Zele da tua espiritualidade. Zele da tua comunhão com Deus, meu querido. Aqui fala sobre juízos que virão sobre a terra. Peste, fome, espada, bestas feras e tantas outras situações que a Bíblia diz que virá sobre a terra. A Bíblia diz no livro de Mateus 24 que virá tal sofrimento sobre a terra, tamanho sofrimento, que ai das que estiverem grávidas naqueles dias, ai das que se amamentam. Tu que estiver na Judeia, fuja para os montes, diz o texto. Se tu estiver no eirado da tua casa, não entra nem dentro de casa, de lá mesmo já fuja. Se tu estiver no campo, não volta para pegar o teu manto, o teu cobertor, os seus agasalhos, já fuja logo. Virá sofrimentos ainda sobre essa terra. Eita meu irmão, você está me assustando. Não, eu estou te abrindo os olhos. Até quando nós só vamos nos sentir confortáveis com o leite? Até quando? Tem hora que você também tem que comer uma feijoada aí, um mocotó, apesar de eu não gostar de mocotó, Deus abençoe quem gosta. Até quando você só vai ficar comendo, bebendo leitinho? Tem hora que tem que comer uma feijoada mesmo, um mocotó mesmo, uma dobradinha mesmo. Minha esposa está me assistindo lá agora, quando ela faz dobradinha em casa, eu saio até da cozinha, que eu não gosto, né? Mas fazer o quê? Mas você está percebendo, gente? Então não vou vir aqui falar para você, Deus manda te dizer. Tem hora que eu vou falar, tem hora que eu vou pregar, tem hora que você vai ouvir ministros de Deus dizendo: olha, Deus manda te dizer que haverá um renovo, haverá uma restauração, haverá uma transformação. Sim, nós temos este momento, mas a realidade bíblica que a palavra fala é que virá sobre os homens situações catastróficas que levarão ao homem ao desespero. E o que esse homem vai ter naqueles dias, chamado dias terríveis, cujo nunca houve nem haverá dias como aqueles? O que o homem terá?
como um apoio se o coração do homem for um coração dúbio, um coração que ora é de Deus, ora é de qualquer outra coisa. Agora, se esse homem tiver o seu coração, a sua vida, a exclusividade de adorar unicamente ao Senhor, então o Senhor o guardará no dia da provação. Então isso é muito sério e é fato verídico para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Vai acontecer, está entendendo? Mas fica sossegado, porque Deus é contigo, Deus é com sua vida, Deus é na sua vida, Deus é com a sua família, Deus guardará. Mas é necessário nós termos este zelo, este cuidado, esse cuidado com respeito, meus queridos, a ter o nosso coração unicamente, a nossa vida unicamente, exclusivamente para adorar a Deus. Amém? É tempo hoje de reconciliamento, receba aí. É tempo hoje de dobrar o joelho no chão e falar: Senhor, me perdoa, Senhor. Ah, meu Pai, me dá um pouquinho dessa unção de Noé, me dá um pouquinho dessa unção de Jó, já estamos acabando, tá? Me dá um pouquinho dessa unção aí de Daniel, Senhor. Homens íntegros, homens fiéis. Você vê na palavra que o salmista Davi, em um determinado momento, ele olha para si e ele vê a corrupção dentro dele. Ele percebe a corrupção dentro dele. Ele percebe as suas mazelas, as suas infâmias. E aí, o salmista Davi vai dizer no livro de Salmos, capítulo 51, e no versículo 10, quando ele percebe-se, ele diz: ó Senhor, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, é isso que nós temos que fazer. Olhe para dentro de si, olhe para dentro de si e perceba que tipo de filho de Deus tu tens sido. Que tipo de servo de Deus tu tens sido? E às vezes quando nós olhamos, nós podemos perceber os nossos erros, as nossas culpas, os pecados que nos assolam. E diante disso, reconcilie-se com o Senhor. Busque o perdão de Deus, Ele te perdoa, Ele purifica através do sangue de Jesus Cristo dos nossos pecados. Ele nos purifica, Ele nos limpa e nos dá em Cristo Jesus uma vida nova, para que possamos viver em novidade de vida. Amém, meus queridos? Em nome do Senhor Jesus. Então guarda essa palavra no seu coração. Eu sei que é uma palavra exortiva, porém mesmo sendo exortiva, é uma palavra de edificação, que nos desperta a sermos melhores servos, filhos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu chamo você agora para que nós possamos orar. Logo em seguida eu quero passar os recados, em nome do